estive lendo essa parte da carta de Romanos, Paulo aos Romanos. No sábado lá, na aula da tal, também estivemos estudando mais uma vez sobre esse texto e hoje vamos ler apenas o versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhe pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. A partir desse versículo, eu tenho buscado algumas dúvidas pessoais. Eu sempre tive o desejo de compreender algumas palavras nesse texto. E quando começamos a ler e expor aqui aquilo que o Senhor tem nos dado, eles nos aprofundando cada vez mais. E com a ajuda de outros irmãos experientes que nos direcionam ao entendimento, e como nós, no estudo aqui da lição, nós vemos que Eli direcionou Samuel a ouvir a voz de Deus, a compreender a voz de Deus. Os irmãos também, outros irmãos diferentes, nos direcionam a compreender, a entender a palavra de Deus. E a palavra que eu sempre tive o interesse, o desejo de compreender aqui, é a palavra misericórdia. E nesse texto Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Então, o que são essas misericórdias? Nós sabemos que o resultado, o significado da palavra misericórdia é dar aquilo que não merece, ou receber aquilo que eu não mereço, ou também conhecido, definido como favor imerecido. A misericórdia é Deus não dar aquilo que eu mereço. Pelo contrário, Ele me dá aquilo que eu não mereço. Graça. Na verdade, misericórdia é Ele não dar aquilo que eu mereço, que é a condenação. Graça é dar aquilo que eu não mereço, que é a salvação. Eu confundi aqui. Uma confusão. Porque nós todos, segundo a palavra de Deus, merecemos a condenação. Todos nós estávamos separados, destituídos da graça de Deus. E há motivo justo para sermos condenados. Porém, Deus, pelas suas misericórdias, Ele veio até nós, nos oferecendo aquilo que nós não merecemos, que nós merecíamos a morte. Ele veio e nos ofereceu vida. E as misericórdias de Deus, para compreender o que são essas misericórdias, novamente eu convido aos irmãos a estudar a parte anterior do capítulo que nós estamos lendo, mas não só o pretexto, mas todos os capítulos anteriores, do capítulo 1 ao capítulo 11. Porque Paulo vem descrevendo o plano de salvação, orientações a respeito da salvação para aquela igreja que ele gostaria de passar por ali. E ele tinha intenção de ir além na sua viagem missionária. Ele intencionava ir até a Espanha e gostaria de passar por Roma. Mas Paulo estava numa situação bem delicada devido à sua fama
perseguir e levar preso aqueles que estavam sendo transformados pelo Evangelho, pelo novo Evangelho de Jesus Cristo. Então Deus, o Espírito Santo, em vários momentos, e hoje nós ouvimos um pouco a respeito disso. Lamento não ter participado das demais reuniões que teve lá na EME, falando de missões, como Deus trabalha e direciona o missionário, aquele que está na missão de testemunhar e evangelizar. Por vários momentos, Paulo desejou ir, planejou uma viagem, e essa sua vontade foi frustrada. Porque o Senhor, aqui nós vamos depois falar um pouquinho da vontade de Deus, das duas formas que nós compreendemos e que Deus manifesta a sua vontade. A primeira é através das Escrituras, dos ensinos. A segunda é pelos propósitos que Ele tem para cada um de nós. Então Paulo tinha vontade, mas não era a vontade de Deus de ir. Então ele escreveu, preparando o caminho para depois ele chegar a Roma não da forma que ele desejava. Ele queria chegar a Roma como missionário, ele chegou como preso, como prisioneiro, para ser condenado. Então, voltando aqui, o que são essas misericórdias? Se for ler cuidadosamente a carta de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vamos ver aqui a manifestação das misericórdias de Deus descritas, enumeradas para nós, para que nós possamos conhecer, porque foi em detrimento destas misericórdias Paulo está agora rogando, fazendo um apelo mais incisivo, mais contundente, para que nós pudéssemos ter o privilégio de compreender e desfrutar da bênção da salvação, compreendendo todo o plano perfeito de Deus para nós, os salvos, para cada um aqui presente, que já desfruta da salvação em Cristo Jesus. E também para aqueles que, se porventura está aqui presente entre nós, e ainda não desfruta do privilégio da esperança da salvação, que estas palavras também sirvam de desejo, de motivação para desejar, e não só desejar, fazer essa decisão, essa escolha que o levará a desfrutar dessa esperança perfeita e maravilhosa que nós temos da salvação em Cristo Jesus. Essa carta está sendo direcionada a uma igreja, aos salvos, aos eleitos de Deus naquela igreja. Portanto, ela está sendo direcionada a nós aqui nesta noite, como eleitos de Deus. E nessa primeira parte, uma das misericórdias de Deus, nós não vamos aqui entrar em detalhes porque há divergência de como entender esse passo importante de Deus a nosso favor, que é a eleição, a nossa eleição em Cristo Jesus, a nossa escolha em Cristo Jesus. Como Ele preparou, como Ele nos escolheu, como Ele se direcionou a nós de forma soberana. Alguns denominam isso de eleição soberana. Nós podemos simplesmente chamar de salvação, do plano de salvação para nós. Nós sabemos que tudo foi planejado antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Nós não éramos nascidos. Os nossos antepassados que nós sabemos, conhecemos e ouvimos falar também não eram nascidos. Jesus Cristo ainda não havia sido encarnado, não havia vindo deste mundo, não havia sido morrido na cruz para a nossa salvação. Já estava
afirmar, e não só afirmar, mas confiar. E como o hino que as irmãs cantaram, não precisamos ter medo, porque Ele virá para nos resgatar. Quando se canta esse hino, eu fico imaginando alguém que está... Nós tivemos tragédias acontecendo lá no Rio Grande do Sul recentemente. Fico imaginando aquela família que estava sob o telhado aguardando o resgate. O resgate não chegou ali e aquela casa foi levada. Recentemente também, eu não vi, mas o Lauro estava comentando que uma moça, que o carro, ela foi arrastada pela correnteza e ela segurou o muro, mas as suas forças acabaram e ela acabou sendo levada e morreu afogada. Fico imaginando o pavor, o medo dessas pessoas, aguardando o resgate. Mas o hino que as irmãs cantaram diz que não precisam ter medo. Digam aos temerosos: Ele virá. O resgatador virá. Porque nós temos essa convicção de que Ele nos salvou. E Ele prometeu vir novamente para nos levar, nos resgatar desse mundo, nos arrebatar, nos tirar com força, para nos levar para sempre, para estar junto dele. Então, se estamos em dificuldade, em aperto, semelhante àquela família no telhado de uma casa, numa enchente, ou aquela moça agarrada no muro, a correnteza batendo nela até ela não conseguir mais suportar. Se estamos em situação semelhante, mas de uma coisa nós temos certeza: Ele virá. Nós não seremos levados. Nós não seremos. As tempestades não vão nos vencer nesse quesito em relação à providência de Deus para nos tirar deste mundo e nos levar para a junto dele. Porque a salvação está garantida em Cristo Jesus. Porque pelas suas misericórdias, pelo amor de Deus, Ele nos salvou. Então a salvação, a nossa eleição em Cristo é uma das misericórdias de Deus. Nós vemos ainda que para que isso acontecesse, algo deveria ser feito. Era necessário um preço, porque nós estávamos numa situação de devedor por causa do pecado. Era preciso que alguém pagasse a nossa dívida, uma vez que nós não tínhamos condições de pagá-la, uma vez que nós já estávamos condenados. Então foi preciso que Ele, o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, fosse o nosso substituto na cruz do Calvário. Ele nos substituiu. Então nós vemos aqui a segunda misericórdia de Deus, descrita na carta de Paulo. Para aqueles que achavam, que ainda acham, que pode ser justificado devido às boas obras, devido ao bom procedimento, devido a uma conduta elevada diante da sociedade, ajudando o próximo, dando esmolas, suprindo as necessidades daqueles que estão passando por necessidades. Diante da nossa situação em que nos encontrávamos, isso não seria suficiente, e não é suficiente. Por isso, o processo de justificação, de tornarmos justos, só é válido mediante a fé em Cristo Jesus. Porque se fôssemos calcular o preço da nossa dívida, nada que possamos fazer seria suficiente para pagar. Então Ele mesmo foi o nosso substituto. Ele mesmo aceitou a nossa justificação, uma vez que reconhecemos que não tínhamos condições
que Jesus Cristo tomou o nosso lugar, o meu lugar na cruz do Calvário. Reconhecendo que foi por mim que Ele morreu naquela cruz. Então, o processo de justificação mediante a fé em Cristo Jesus, ele é efetuado. E agora Ele nos vê justos. Não porque eu sou justo, não porque eu tinha condição de praticar atos de justiça suficiente para alcançar a salvação, mas porque Ele aceitou, uma vez que eu o reconheci como meu Salvador. Uma vez que eu compreendi que as misericórdias de Deus foram derramadas sobre mim, você tem o direito de não acreditar nessas coisas. Só não terá direito de quando lá, no trono branco, ao ser julgado, antes de ser lançado no lago de fogo, se justificar. Nada que será apresentado ali será suficiente para mudar o curso da sua vida, uma vez que já está condenado. Não há remediação. Não há forma de mudar essa situação, porque o processo foi oferecido. O resgate foi oferecido. Porque Ele mesmo preparou o resgate. Ele mesmo foi o resgatador que veio até nós. E Ele mesmo aceitou o simples ato de exercer fé, de crer nele. Isso nos justifica. É mediante a fé. É por graça. Não por obras para que ninguém se glorie. Então as misericórdias de Deus continuam a ser descritas nessa carta. Além da justificação por fé, Ele nos adota como filhos. Deus simplesmente poderia nos salvar, nos resgatar, mas nos colocar numa situação de segunda classe, nos oferecer uma salvação parcial. Ele não satisfeito com isso, Ele também oferece o processo de adoção e nos transforma em seus filhos. O Evangelho de João 1:12 diz que mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aqueles que ainda não compreenderam o Evangelho, não recebeu as misericórdias de Deus sobre a sua vida, ele pode se colocar como filho, mas não é filho de Deus, ele é uma criatura. Deus o criou e você tem todos os direitos de qualquer ser humano nessa terra. Sobre você vem o sol, vem a chuva, as suas plantações produzem abundância, o ar que nós respiramos é o mesmo para todos. Mas filhos de Deus, somente aquele que creu em Jesus Cristo como Senhor. É a palavra de Deus que está dizendo. Há uma frase muito comum naqueles lameiros de caminhões, algumas interessantes, algumas nem um pouco interessantes, mas há uma que é muito comum, que é: se você é filho de Deus, aqui vai o teu irmão, igualando todos como se fossem todos filhos de Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo que filhos de Deus é somente aqueles que creem em Jesus Cristo, somente aqueles que aceitou o processo de adoção. A palavra de Deus, ela é clara, ela não deixa dúvidas, e quando ela está do nosso lado, é maravilhosa, mas se ela estiver contra você ou contra mim, ela é pesada. E ela diz que aqueles que permanecem no pecado, a ira de Deus também permanece sobre ele. Ela diz que quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito. Mas as misericórdias de Deus foram derramadas sobre os eleitos, sobre os salvos. E não somente isso, além disso,
Ele nos concedeu o Espírito Santo para agora habitar em nós, como nosso guia, como a presença de Deus em nós, dentro de nós, e como penhor, como selo, como uma garantia, dando validação a tudo aquilo que acabamos de falar, que a salvação é um ato soberano de Deus. E uma vez que nós alcançamos essa posição de salvo, nós não precisamos temer, porque Ele virá. Não há possibilidade de você não ser resgatado uma vez que verdadeiramente se tornou um filho de Deus. Não vai ser como as histórias tristes que nós vemos na televisão, as pessoas sendo levadas, arrastadas pelas águas ou pelo fogo, sendo soterradas, perdendo as suas vidas, porque o resgate não chegou a tempo. Em se tratando da volta de Jesus para os salvos, Ele virá. E diante da coragem, o medo foge. Diante da coragem de tomar essa decisão, de crer em Jesus, novamente, vamos repetir o que os irmãos cantaram. Não há nada a temer. Porque diante da coragem, o medo foge. Além do fato de Ele nos conceder o Espírito Santo como selo e como penhor, Ele nos admitiu uma vez que nós, gentios, não tínhamos o direito à presença de Deus. Somente o povo escolhido, o povo escolhido. Mais uma vez, as misericórdias de Deus são derramadas sobre nós, um povo que estava separado, que não tinha sido aceito por Deus, e éramos considerados como a escória, como quem vivia à margem, os marginalizados. Essa era a situação daqueles que não eram do povo de Israel. E as misericórdias de Deus ainda nos traz, nos concede, como nós já falamos, a justificação pela fé, nos tornamos justos. E para nos tornar justos é preciso que a dívida fosse paga. E uma vez que a dívida foi paga, nós fomos perdoados. Nós recebemos o perdão de Deus. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Ele nos perdoou. O pecado que nos fazia separação entre nós e nosso Deus foi perdoado. Jesus Cristo tomou sobre si, levou sobre si os nossos pecados. Ele nos purificou quando derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário. Então estas são as misericórdias de Deus descritas nesta carta. Eleição, a salvação, a substituição feita por Cristo na cruz, a justificação pela fé, a adoção por filhos, a concessão do Espírito Santo como selo do Senhor, a nossa admissão à igreja pela graça, nós que somos gentios, o perdão de pecado. E uma vez que Paulo está usando como prerrogativa para exortar aquela igreja à prática, através destas prerrogativas, que são as misericórdias de Deus, ele roga, ele faz um apelo contundente para que ofereçamos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, como nós já falamos aqui anteriormente. Uma vez que nós compreendemos os benefícios dessas misericórdias, não há outro meio a não ser desejar servir a Deus com mais dedicação. E para isso nós precisamos não entrar na forma, não entrar no esquema desse mundo,
Isso é difícil, porque nós somos influenciados o tempo todo. Nós somos influenciados pela nossa criação, pela forma que nós somos criados e inculcados na nossa mente, costumes, crenças, que nem sempre estão de acordo com a palavra de Deus. Então nós já fomos moldados desde a nossa concepção. Nós não devemos deixar de se amoldar e entrar no esquema desse mundo, uma vez que nós nos colocamos numa posição de salvos, de separados, de santos. Mas para que isso agora seja mudado, uma vez que nós já nascemos no esquema desse mundo, num corpo de pecado, com costumes pecaminosos, nossos pais eram pecadores e são pecadores e continuam sendo pecadores. Por isso nós herdamos muitas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, e a graça de Deus, as misericórdias de Deus, que são o fato de nós não sermos consumidos, vai nos dando a oportunidade de transformar, de mudar. E ele recomenda que nós, uma vez que nós não devemos agora entrar na forma, no esquema do mundo, transformar pela renovação da nossa mente. E a palavra transformação aqui tem um sentido de metamorfose. Eu acho que o pessoal do interior conhece bem o exemplo perfeito de metamorfose, que é uma coisa fantástica. É um dos processos mais perfeitos que a natureza tem. Quando nós vemos aquela lagarta, que ela gruda ali na árvore, e ali está acontecendo uma mudança, uma transformação dentro daquela lagarta, e de repente ela se rompe e sai uma linda borboleta de dentro dela. Quem é do interior sabe muito bem sobre isso. Aquele bicho que alguns têm pavor, que é feio, ele se transforma, ele sai dali voando. Existem colecionadores de borboletas, e existem borboletas valiosas, que um colecionador pagaria milhares de dólares por ela. Ela saiu de um casulo, de um bicho que eu não acho muito repugnante, mas muito nojento. E sai aquela linda borboleta. Esse é o processo, isso que chamamos de metamorfose, de transformação. Então, uma vez que nós compreendemos a palavra de Deus, essa metamorfose tem que começar a acontecer dentro da nossa mente. E ela começa lá na nossa mente e vai evoluindo até refletir na nossa vida como um todo. É um processo demorado, é um processo invisível, mas ele deve acontecer. Porque ao contrário dessa transformação pela palavra de Deus, está acontecendo o entrar no esquema do mundo. Então, para o crente não há retrocesso. Para o crente, o Espírito Santo que foi nos dado também pela misericórdia de Deus vai nos ajudar a não voltar, a não entrar no esquema, na forma do mundo, mas pelo contrário. A palavra de Deus lida em casa, em nossos lares, aqui, a oração, a intimidade que nós vamos adquirindo com Deus pela oração e pela leitura da palavra, vai causando essa transformação, essa metamorfose na nossa vida, para que nós temos condições, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a vontade de Deus, que é boa e perfeita. A vontade de Deus, como eu disse, há duas formas de observá-la. Primeiro é a palavra de Deus, que é clara. Qual que é a vontade de Deus para o jovem? É que ele tenha relação com seu namorado, com sua namorada antes do casamento? Não é a vontade de Deus, é claro. Qual que é a vontade de Deus para os casados? Que eles se adulterem, sejam fiéis? Não, pelo contrário, que sejam fiéis. Os maridos amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja, se mesmo se entregou por ela. Qual que é a vontade de Deus para as suas esposas? Que sejam submissos a esse
esse marido que daria sua vida, que dá sua vida por ela, como Cristo deu, a igreja, a esposa é a representação da igreja em relação a Cristo. A igreja em relação a Cristo, a esposa em relação ao marido. Essa é a vontade de Deus. Não há dúvida a respeito disso. Qual é a vontade de Deus em relação aos nossos negócios? Sejamos honestos, sejamos justos. Ao próximo, nós estejamos prontos a nos sacrificar pelo próximo como Cristo sacrificou por nós. Essa é a vontade de Deus, é claro. Mas há uma vontade de Deus que não está clara para nós, que uma vez que nós nos colocamos na presença de Deus para ser transformado pela sua palavra e por Ele, nós vamos vivendo cada dia e desfrutando dessa vontade. Nem sempre ela é clara para nós, mas quando nos olhamos para trás nós percebemos que vontade é essa. Se era da vontade de Deus que nós estivéssemos aqui nesta noite, um dia Ele mudou as coisas e nos direcionou para cá. Um dia, o irmão Didi resolveu comprar uma chácara ali sem objetivo nenhum para ele, deixou o mato crescer nela. A braquiária estava dessa altura. Mas de repente, o Sebastião se aposenta e tinha o desejo de mudar para o interior. Opa, tem uma chácara aqui bem parada. Hoje nós olhamos para trás e percebemos que foi acontecendo de forma invisível, de forma imperceptível para nós. Até hoje, nesse horário, nessa data, estamos aqui reunidos. Infelizmente, nós só percebemos e compreendemos a vontade de Deus quando nós olhamos para trás, porque nós somos incrédulos. Nós não confiamos, porque será que se eu me transformar de tal forma, a ponto de experimentar e comprovar a vontade de Deus, Ele vai me tirar desse conforto? Ele vai me tirar desse emprego, me mandar lá num lugar que eu não gostaria de ir, onde tem lagarto, onde tem pernilongo, onde tem cobra, onde tem escorpião. Às vezes nós temos medo de descobrir a vontade de Deus, porque talvez a vontade de Deus não seja a minha vontade nesse momento. Eu não tinha vontade nenhuma de vir para Carajuba. Eu fui obrigado a vir porque não sobrou alternativa. Mas ao descobrir e comprovar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que não procurar viver e desfrutar conscientemente dessa vontade de Deus? Senhor, como nós estamos estudando aqui, tudo entregarei. Estou pronto. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Zaqueu creu no Senhor Jesus, ele falou assim: Senhor, eu faço o que for preciso, se eu critiquei, se eu restituí, estou pronto para retribuir. Jesus chamou Pedro e falou: Pedro, você agora vai ser levado para onde você não quer ir, porque esta é a minha vontade. Talvez a sua vontade, ou seja, a sua vontade é que eu reinasse aqui em Jerusalém, libertasse o povo de Israel do jugo dos romanos. Não, mas essa não foi a minha vontade, essa era a sua vontade. Agora o Espírito Santo vai te guiar a fazer a minha vontade. E ao receber sobre vocês o Espírito Santo, vocês serão meus testemunhos em toda a parte. Isso é viver desfrutando e compreendendo a vontade de Deus. Irmãos, eu vou parar por aqui. Se houver outras oportunidades, poderemos continuar. Nós vamos ficar com essa relação descrita aqui nessa carta sobre as misericórdias de Deus e o privilégio que nós temos de ter um Deus tão misericordioso, de desfrutar de tamanhas bênçãos e ainda mais ter o privilégio de ir além agora. Uma vez que nós já conhecemos as suas misericórdias, nós já
e sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Vamos deixar a palavra de Deus transformar a nossa mente para que ela aconteça de forma mais contundente em nossas vidas. Passamos tanto tempo como crianças, puxando cada um para um lado, brigando por brinquedos, ao passo que poderíamos já ser adultos, desfrutando e experimentando a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Como no restante dos versículos aqui dessa parte do capítulo, fala que nós somos membros de um corpo e temos diferentes funções, e cada um de nós devemos fazer aquilo que Deus determinou que nós fizéssemos. E se eu não deixar a palavra de Deus me moldar, me transformar, sequer eu vou descobrir e estar capacitado a exercer aquela função, aquele propósito de Deus, a vontade de Deus, né? Em nossas vidas. Como eu vou fazer algo que eu não sei o que é? Está pronto. Porque no momento que nós cremos, nós somos capacitados pelo Espírito Santo. E Paulo lá em Coríntios fala assim: procurem com zelo os melhores dons. Ou seja, vai lá pesquisar no seu presente que Deus te deu no momento da sua conversão. Todos nós aqui já temos um tempo de conversão. Alguns, muito tempo. E imagine que no momento da sua conversão você recebeu um presente, bem embrulhado. Mas esse presente está guardado até hoje sem ser aberto. Já imaginou? Assim é o dom que Deus nos deu no momento da nossa conversão. Será que nós já fomos lá no armário que ele foi guardado e pegamos esse presente, desenrolamos ele para ver que presente que é esse? Eu não aguento nem chegar para ver o que eu chego no momento, eu mando ele de abrir e mandar uma foto. É tão curioso que eu sou. Mas em relação ao dom que Deus nos deu, para que possamos oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, talvez esse presente que Deus me deu nem esteja guardado no canto ainda, embrulhado, do jeito que eu recebi. Eu não sei nem o que tem dentro dessa caixa. Mas uma coisa é certa, porque a palavra de Deus nos afirma: todos nós recebemos esse presente. Não há um crente que não recebeu esse presente, que é um dom dado por Deus no momento da nossa conversão, para que nós possamos exercer segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e que esse ministério foi nos dado por Deus para a sua honra e sua glória. E nós queremos adorar a Deus, queremos glorificar a Deus, queremos honrar a Deus. Mas ainda nos falta talvez voltar lá e abrir esse presente para saber o que Deus pretende, o que Deus preparou para mim. Para que através desse presente eu o adore, eu o louve, eu o honre. Essa carta que Paulo escreve aos Romanos é maravilhosa. Quanto mais nós compreendemos o que Paulo está dizendo aqui, mais fascinados nós ficamos com os ensinos que ela nos traz. Para muitos é difícil. Ela trata de ensinos complicados, mas se eu não começar a examinar, sempre será difícil. Nunca vou conseguir fazer que esses ensinos comecem a transformar, comecem uma metamorfose